Entre os muitos elementos que compõem a nossa vivência está o equilíbrio entre as realizações e as frustrações. Essas emoções costumam andar juntas, dado que o caminho para a autorrealização raramente é livre de obstáculos, decepções e mudanças de planos. Em algum momento ficamos frustrados com a forma que as situações ao nosso redor se desenrolam, com os inevitáveis contratempos, com as nossas próprias limitações e com a necessidade de modificar os nossos planos para poder seguir adiante. Além disso, uma das maiores fontes de frustração na atualidade é a percepção da perda de tempo. As pessoas ficam irritadas quando se encontram presas em uma fila, ou no trânsito por alguns minutos, ou quando não conseguem concluir as suas tarefas profissionais até o fim do expediente. Elas se frustram mesmo sabendo que não podem fazer nada para mudar a situação. Você já parou para pensar nas consequências dessa maneira de pensar para a saúde mental? Segundo psicólogos, é imprescindível aprender a lidar com a frustração da melhor maneira possível e evitar sofrimentos desnecessários, dado que é impossível fugir dela. Ficamos frustrados quando algo não acontece conforme o planejado, quebrando as nossas expectativas. Os nossos esforços não são recompensados da maneira desejada. Então, desgostamos do resultado. Por exemplo, você se esforça para concluir um projeto impecável ao seu ver no trabalho, mas ele não é recebido da maneira esperada. Ou ainda, descobre que as suas habilidades não estão desenvolvidas o suficiente para chegar ao resultado idealizado em sua mente. A frustração também resulta da interferência de causas externas como obstáculos incapazes de serem controlados. Por exemplo, você planeja um evento para o fim de semana e durante o processo de preparação, diversos contratempos forçam você a prestar atenção em outros fatores ou recalcular a sua rota. A empresa contratada para fornecer os aperitivos atrasa, alguém esquece de fazer o pedido da decoração ou os objetos decorativos apresentam erros. Uma forte chuva alaga o salão alugado para o evento, entre outros imprevistos. É normal reagir com a frustração a todos esses inconvenientes. Essa emoção não é necessariamente ruim, pois pode ser um indicador útil dos problemas presentes em nossa vida e, consequentemente, um motivador para mudanças. Por outro lado, a frustração pode desencadear muitos sentimentos negativos. Se esta emoção não for administrada de modo adequado, pode até mesmo estimular o aparecimento de condições de saúde mental, como a depressão, e elevar o nível de estresse até causar esgotamento. As pessoas respondem de formas diferentes à frustração, dependendo da personalidade, experiências de vida e inteligência emocional de cada um. As reações podem causar muito sofrimento emocional. Algumas condições de saúde mental, como transtornos de personalidade, transtorno obsessivo-compulsivo e ansiedade generalizada, amplificam as consequências negativas provenientes desta emoção. Desta maneira, a sua gestão é consideravelmente mais difícil. Entre as reações mais comuns à frustração estão: a frustração é considerada uma emoção derivada da raiva, ou seja, ela pode sair fora de controle e motivar ações e palavras equivocadas. A emoção pode ser forte a ponto de provocar reações violentas. Por exemplo, você provavelmente já bateu ou chutou uma máquina por ela não funcionar apropriadamente, não é mesmo? Essa reação costuma ocorrer quando a frustração atinge o seu ápice e você deixa de pensar racionalmente por alguns instantes. A frustração também pode causar perda de autoconfiança. Quando você percebe que não consegue atingir os resultados esperados de um projeto com as suas habilidades ou conhecimento, a sensação de não ser bom o bastante pode facilmente desmotivá-lo. Também é comum acreditar que você não saberá como contornar situações complexas futuras, por não ter a competência necessária. O encontro com a frustração é estressante, principalmente quando ocorre mais de uma vez. Como você precisa modificar os seus planos e tentar novamente até conseguir o que quer, às vezes repetidamente, os níveis de estresse crescem e podem estimular sintomas emocionais e físicos. A vontade de desistir é um resultado muito comum do estresse e da perda de autoconfiança.
O indivíduo frustrado, desacreditado em suas competências e estressado com tantos imprevistos, sente que não vale a pena continuar se expondo a tanta negatividade. Assim opta por desistir, mesmo que essa decisão atrase o seu encontro com a tão almejada alta realização. A dificuldade de lidar com a frustração pode fazer com que indivíduos busquem maneiras inadequadas de aliviar essa emoção, como ingerir grandes quantidades de álcool, apostar dinheiro em jogos e comer desenfreadamente. Assim que a sensação de prazer imediato desaparece, os indivíduos precisam engajar nos mesmos comportamentos para sentir o alívio novamente. Desse modo, se viciam em substâncias ou desenvolvem compulsões prejudiciais à saúde. A incapacidade de lidar com a frustração de maneira saudável pode nos deixar cegos, impedindo-nos de enxergar soluções simples para os nossos problemas. Como cada pessoa sente a frustração de maneira diferente, é importante observar como essa emoção se manifesta e quais reações você costuma ter para descobrir maneiras efetivas de controlá-la. Separei 5 dicas as quais você pode implementar em seu dia a dia para ajudá-la a fazer isso. A meditação traz muitos benefícios para a saúde da mente e do corpo. Ela acalma a ansiedade, reduz o estresse, melhora o foco e a concentração nas tarefas. Promove boas noites de sono e estimula um estado emocional de tranquilidade, propício para o controle das emoções. Conseguimos manter a mente clara por um longo período e ter reações alinhadas com a nossa verdadeira essência, em vez de deixar que os acontecimentos e as pessoas influenciem as nossas atitudes. Você pode começar a meditar por apenas 5 minutos para sentir os benefícios da prática. Escolha o momento do dia que você não precisará atender a compromissos logo em seguida, como após o expediente, durante o intervalo de almoço ou antes de dormir. Feche os olhos e preste atenção no padrão da sua respiração por alguns minutos, ou escute um áudio de meditação guiada. Fazer uma caminhada também é uma ótima maneira de administrar a frustração, principalmente quando feita em um ambiente que você gosta. Você pode tanto tornar a caminhada um hábito para cuidar da saúde física, quanto fazer uma breve caminhada sempre que sentir frustrado, independente do lugar. Além de estimular a produção de hormônios do bem-estar e da felicidade, a caminhada ajuda a clarear a mente de pensamentos negativos. Sendo assim, você retorna ao trabalho renovado para enfrentar os próximos desafios. Buscar distrações não significa fugir da frustração e ignorar os seus problemas. Encontrar algo para distraí-lo o ajuda a se desprender de emoções e pensamentos negativos que o impedem de encontrar soluções efetivas para o problema. Às vezes, a única coisa que podemos fazer em uma situação é esperar. Preencher esse tempo de ócio, o qual é normalmente dedicado à preocupação exaustiva com o que não se pode controlar, é uma forma de cuidar da saúde mental. Quando a frustração toma conta, pode ser difícil retornar o pensamento para o que é realmente importante. Encontrar soluções para os nossos problemas. A tendência é se fixar em devaneios como isso é tão injusto ou por que isso tem que acontecer comigo. Além de não ajudarem a deixar a posição desagradável na qual você se encontra, esses pensamentos estimulam sentimentos de autopiedade. Em vez disso, pensa no que você pode fazer para transformar o desagradável em agradável. Mantenha os pés no chão enquanto reflete para não elevar as suas expectativas e se decepcionar outra vez. Pense em soluções que tenham como base as suas habilidades e os recursos disponíveis no momento. Quando as coisas não saem conforme o planejado, não significa que o mundo está prestes a acabar, não é mesmo? A explicação mais provável para isso é a falta de expectativas realistas. Sempre que a frustração bater à sua porta, se questione se você não criou expectativas irreais sobre a situação em primeiro lugar. Costumamos fazer isso sem perceber, tomados pelo desejo de satisfazer nossas necessidades e de sempre viver boas experiências. Para aprender a gerenciar as suas expectativas, você pode perguntar a si mesmo: